Falar sobre o poema Abdicação, de Fernando Pessoa. Toma-me, ó noite eterna, nos teus braços, e chama-me teu filho. Eu sou um rei, que voluntariamente abandonei o meu trono de sonhos e cansaços. Minha espada pesada abraça os laços, em mãos viris e calmas entreguei, e meu cetro e coroa eu os deixei, na antecâmara feitos em pedaços. Minha cota de malha tão inútil, minhas esporas de um tinir tão fútil, deixei-as pela fria escadaria. Despi a realeza, corpo e alma, e regressei à noite antiga e calma, como a paisagem ao morrer do dia. Esse soneto, o eu lírico, é um rei que clama para que a noite o tome em seus braços e ele abdica da realeza, ele abdica do seu trono. Ele se despe da realeza de corpo e alma e se entrega à calmaria da noite. O soneto Abdicação é um soneto particular na obra de Fernando Pessoa, pois temos um relato exato de como ele foi escrito e do estado de espírito exato em que Fernando Pessoa se encontrava quando escreveu. Em uma carta escrita a Mairo Beirão, em fevereiro de 1913, Pessoa descreve como, chegando em casa, sentiu a proximidade de uma tempestade. Ele tinha um medo pavoroso dos relâmpagos, e isso o colocou em um estranho estado de ansiedade, que, em um incrível paradoxo, ele escreveu um soneto sobre a calma inusitada. A Abdicação é também um poema que aborda um tema querido à Pessoa, a noite e a solidão. Neste caso, a noite é simbólica de um estado de solidão que Pessoa bem conhecia. Era sua realidade cotidiana. Tão triste e simultaneamente calmo é o poema. Isto porque a tristeza que Pessoa sente é uma tristeza de abandono, de quem deixa de resistir. Eis o porquê do título do poema, Abdicação. Quem abdica é por desistir voluntariamente, não por ser forçado. Pessoa abdica da vida para que a noite o aceite, para ser plenamente nada da noite. Já que foi nada em vida, pelo menos que seja plenamente nada. A abdicação é um poema que explora um tema recorrente na poesia pessoana, a noite e a solidão. No caso deste poema, a noite simboliza um estado de aflitiva solidão que não era estranho à pessoa, pois fazia parte do seu viver, tornara-se rotina em seu dia a dia. Todavia, o poema, apesar da tristeza que o atravessa, revela a plenitude de um estado de serenidade absoluta, a acompanhar a melancolia do poeta. Talvez isso se deva à natureza da tristeza que o invade, uma tristeza típica de quem se vê despojado de esperança, de quem se deixa esmagar pelo sentimento da irrealização, da falência e já não tem ânimo para lutar, para resistir. Daí a razão da escolha do título do poema, Abdicação. Esse poema tem em suas entrelinhas uma melancolia tão grande que eu acredito que possamos traçar um paralelo com o poema Tabacaria do heteronômio de Fernando Pessoa, Álvaro Campos. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. O poema Tabacaria enquadra-se na terceira fase poética de Álvaro de Campos, a fase intimista, onde mergulha nas profundezas da angústia e do pessimismo. O autor retorna ao tema do cansaço, da inquietação, diante da incompreensível. O poeta trata ao mesmo tempo da angústia, do cotidiano e dos sonhos de libertação. Em ambos os poemas, Tabacaria e Abdicação, o eu lírico está em um grande estado de aflição, em que já desistiu de tudo. Tanto que em Abdicação o rei abdica de tudo e pede para que a noite escura o leve, ou seja, ele clama pela libertação através da morte. Só abdica quem desiste voluntariamente, sem ser pressionado para fazê-lo. Pessoa simplesmente abdica da vida, busca abrigo na noite eterna, depois de abandonar o seu trono de sonhos irrealizados e de buscas vãs que resultaram em cansaços e amarguras. Despida da realeza de corpo e alma. O que restou ao lírico foi apenas a solidão, o isolamento e a melancolia. Eu escolhi esse soneto Abdicação porque eu acredito que a abdicação faz parte da vida das pessoas. A vida é feita de abdicação. Ao fazer uma escolha, eu abdico de muitas outras coisas. Ao escolher fazer faculdade de letras, eu abdiquei de muitas outras opções de curso. Ao escolher fazer uma faculdade, eu abdiquei de muitas outras coisas que eu podia fazer com o tempo ou o dinheiro investidos na faculdade. Então, a abdicação faz parte da vida das pessoas. A vida é fazer uma escolha e, consequentemente, abdicar de outras coisas. Se há uma escolha consciente ou não, talvez, às vezes a pessoa escolhe consciente do que ela está abdicando. Às vezes a pessoa simplesmente escolhe e depois fica pensando naquilo que ela abdicou. E o poema Abdicação também, ele traz uma melancolia muito grande que eu acredito que se encaixa na realidade que estamos vivendo hoje em dia. Essa pandemia nos trouxe
nos traz uma grande melancolia, nos traz muitas incertezas. Nós não sabemos o que vai ser da vida. Claro que normalmente nós não sabemos como que é o dia de amanhã. Mas no cenário que estamos vivendo, essa incerteza é ainda maior. Muitas pessoas estão vivendo uma melancolia muito grande. Muitas pessoas estão vivendo uma incerteza muito grande. Muitas pessoas não sabem o que vai ser amanhã, se vai ter o que comer, se vai ter um teto sobre suas cabeças. As pessoas estão passando por um momento muito grande de melancolia, de incertezas, de não saber o que vai ser amanhã. E eu acredito que esse poema, claro que de certa forma ele se encaixa no que estamos vivendo hoje em dia. O rei, ele abdica do seu trono porque ele está cansado desse trono de sonhos e cansaços. E as incertezas que nós estamos vivendo, eu acho que se encaixa muito bem com o poema de hoje. Eu escolhi com o poema Abdicação. Eu escolhi esse poema pelas incertezas que ele traz e pelas incertezas que nós estamos vivendo hoje em dia. Eu acredito que se encaixe perfeitamente, e com esse poema nós podemos refletir sobre o que estamos fazendo, tanto com o poema Abdicação quanto com o poema Tabacaria. Nós podemos refletir sobre o que nós estamos fazendo da vida, que escolhas nós estamos fazendo. Será que nós estamos conscientes dessas escolhas? Talvez sim, talvez não, mas eu acho que com esse poema nós podemos refletir sobre essas escolhas. O que estamos fazendo da vida?